que não estamos fazendo direito, como devemos fazer. De repente, nós lemos a palavra de Deus, mas tem os dons espirituais também, vem para exortar, para nós confiarmos na palavra. Nós temos que ser crente confiando na palavra, confiando que na verdade essa palavra que fala para nós, ela é poderosa para mudar o nosso instinto, entendeu? Para mudar a nossa vida. Tem gente que parece que nunca muda. Não, eu sou desse jeito e não mudo e pronto. É igual aquele crente, eu sou crente, mas a minha munheca não é crente não. Não facilita que eu já dou um pensamento. Bom, se você se converteu, uma parte não está convertida, então eu acho que a coisa tem que mudar. Talvez você foi daquele batizado que deixou o braço de fora. Eu vou ser crente, mas eu quero ser total, não. Uma parte quer usar o velho homem, a velha natureza. Então nós temos que procurar servir a Deus conforme o Senhor nos manda que nós façamos. Outra coisa daqui que chama atenção: não convém saber além daquilo que deveremos saber. Tem muitas pessoas que querem saber mais, quer saber além daquilo. Se você não tem capacidade de ir até tal ponto para pegar aquele conhecimento, não procure estar longe, que talvez você vai se atrapalhar. Não vá além disso que está aí. Vá até onde você pode ir. Se eu vou ao comércio, chego lá e eu vejo 2 automóveis. Eu vejo um que custa 80 mil, mas vejo um que custa 120 mil. Mas aquele 120 mil é mais bonito, mais importante, tem umas iniciais mais bonitas, mas eu não posso chegar lá. Entendeu? Então eu tenho que me conformar que o meu dinheiro chegou até aquele de 80. É um carro também, eu não pude chegar até o de 120. Eu não tenho condição de chegar. A vontade era chegar, quem pudesse, mas não dá. Então não te atrapalha com isso. Fica com aquele mais humilde. Te acomoda nas coisas mais humildes. Entendeu? Se você não pode chegar a ser pastor, te conforme ser diácono. Se você não pode ser evangelista, olha, graças a Deus porque sou presbítero. Entendeu? Se você não pode ser um professor, te conforme ser um aluno. Porque você não pode ir lá. Você quer ser, mas você não pode ser. Você não tem capacidade de entendimento, de compreender as coisas. Então te acomoda naquilo, ou procura a te esforçar para um dia chegares lá. Mas nós temos que ter cuidado da nossa vida para nós não nos atrapalharmos em ser crente. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. O apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios diz assim: olha, o nariz vai dizer assim para a orelha: eu não preciso de ti, porque tu é mais feia do que eu. Eu não preciso de ti. Como? Quem que diz que a orelha não precisa do nariz, o nariz não precisa da orelha? Já pensou a cabeça sem nariz? Um rosto sem orelha? Fica feio, não está completa a coisa. Então um precisa um do outro para uma complementação. Agora nós aqui, não, eu não preciso de você. Como que você não precisa? Você é o corpo de Cristo. Por muito pequeno que você é, mas faz parte do corpo de Cristo. Entendeu? Você faz parte. Alguém diz assim: mas eu não dou o meu dízimo porque eu ganho tão pouquinho. Você ganha pouquinho, não dá o dízimo por quê? Porque você ganha pouquinho, é só o que ganha muito é que pode dar o dízimo. Você não tem a mesma responsabilidade que o que ganha mais. Irmãos, aquele que ganha muito dá concernente àquele tanto que ele é equivalente àquilo que ele ganha. Se você ganha 100 reais, você sabe muito bem que 10 é do Senhor. Mas eu gostaria de dar 1000. Você não ganhou 10 mil. Mas aquele irmão deu 10 mil. Ele pode dar 10 mil, mas você só pode dar 10 reais. Mas você se tornou igual. Você fez a sua parte. Você fez o que pôde fazer. Se você não pôde dar 10 mil, mas você deu 10 reais, mas deu justamente aquilo que o Senhor pede de você,
Você é igual àquele que deu 10 mil. Que diferença tem? Hein? Será que Deus agora vai aplaudir aquele e vai desprezar você? Será que aquele vai ser mais honrado do que o que deu 10 reais? A Bíblia diz para nós que um dia, quando a oferta foi tirada, aqui deu a menor oferta, uma moeda. O Senhor considerou que foi a maior. Entendeu? Porque deu tudo que tinha. Deu com tanto amor, deu tudo que tinha. E às vezes aqueles que tinham bastante jogam uma moeda de prato de ouro no prato, para tinir, para aparecer, né? O Senhor reprovou aquela atitude, mas aceitou daquela mulher que deu tudo que tinha. Então, irmãos, para Deus, se você é o intelectual, mas você é um indulto, mas você serve ao Senhor, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. A paz do Senhor que você dá para aquele rico, para aquele intelectual, você vai dar para esse que nem sabe ler. Não se pode fazer diferença. Entendeu? Precisamos compreender o que a Bíblia diz. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Não vai além daquilo. Você sabe que todos os dons são usados pela fé. Os irmãos sabem disso? Que tudo é usado pela fé. Irmão, Deus me revelou tal coisa. Deus se revelou? Você acredita mesmo que foi Deus que revelou? Acredito que foi Deus que revelou. Então você tem fé. Você está confiando que foi Deus que revelou. Seja segundo a medida da fé. Você acredita? Acredito que Deus me revelou. Eu vou procurando agora pelo pastor, os nossos pastores, porque nós temos os pastores que se destacam mais, temos mais aquele mais humilde, né? Nós temos aqui entre nós. Mas são todos iguais, porém tem uns que se destacam mais. E tem aqueles que às vezes, para a gente dar um púlpito para ele pregar, ele teme, porque ele acha que ele não sabe pregar. Mas chegou para mim um desses nossos pastores simples, humildes, como todos nós aqui. Eles, pastores, estou tremendo porque Deus me deu uma revelação. Aleluia. Deus me deu uma revelação para uma pessoa. E ele, lá no meu gabinete, de noite, disse: quer que eu vou fazer, pastor? Eu estou com medo de pregar essa revelação. Porque logo para quem? É para fulano de tal. Mas você tem certeza que Deus te revelou? Tenho certeza, pastor. Tu tens fé que foi Deus que te revelou? Sim, pastor. Então me conta como é que foi. Pastor, assim. Foi isso que Deus mostrou. Ele assim, estou dando piada, pastor. Ficou comigo. Eu disse: então levanta-te e vai lá. Chama ele e conta o que Deus te mostrou, que Deus falou contigo. Mas como é que eu vou fazer, pastor? Vou pegar o telefone. Deixa comigo. Telefone, fulano de tal. Quarta-feira. Você vai receber no seu gabinete pastor fulano de tal, que deu um recado de Deus para você. Eu disse para ele: você fala tudo que Deus te mandou falar. Não acrescenta e nem diminui. Mas se ele rejeitar, fala: o problema é dele. Você vai se incumbir do que Deus mostrou para você. Você tem fé que foi Deus que te mostrou? Tenho, pastor. Então, segundo a medida da tua fé, tu vai lá e fala, e revela, e mostra. Entendeu? Porque se você não for o mal acontecer, você será cúmplice. A tua consciência, Deus está te usando. Poderia até Deus falar comigo, porque é um pastorzão grande, então poderia falar comigo, que eu tenho mais intimidade com ele. Mas Deus está te usando, não é eu. Entendeu? Eu creio que Deus tem um recado sério. Tomara, Deus, que o nosso nobre companheiro escute e agradeça a Deus do que Deus está falando. Entendeu? O que nós não podemos é botar no jornal e guardar
Quando a coisa estourar, aí, Deus me perdoou, por que não fui usado? Você foi cúmplice, Deus mostrou para você. Um dia eu estava em determinado lugar, e de madrugada Deus se levanta-te, pega o ônibus e vai até tal lugar. Levanta-te, Senhor, é que madrugada, que frio, 4 horas da manhã, tem que pegar o ônibus 5 horas. Estava 6 graus abaixo de zero. Eu trabalhei na região mais fria do Brasil, São Joaquim, no Jardim, no Urubici, no Peno. E eu me levantei e disse a minha esposa, disse, olha, Deus está me mandando ir em tal lugar, porque tem um recado para dar. Eu peguei o ônibus. Às 9 horas da manhã eu estava na casa da pessoa, na outra cidade, de Urubici para lá, gente. Sol levantando-se, frio demais. O pau na frente da casa. Minha esposa, você por aqui já é essa hora? Sim. Eu disse, o irmão fulano está em casa. Está deitado ainda. Então eu quero conversar com ele. Aí saiu ele de pijama depois e veio. Pastor, você mora dessa aqui? O que você vai fazer aqui? Vim trazer um recado. Um recado? Deus mandou trazer um recado para você. Eu disse, pastor, Deus me disse assim para você. A esposa disse assim, eu tenho dito, ele não tem orado mais. Ele não é o mesmo homem. Eu disse, Deus te mandou dizer assim. Tá bom? O recado foi esse, eu já vou embora. Ele disse, não, fica para tomar café. Não, senhor, não posso tomar café, tem que pegar o ônibus de volta. E fui e voltei. Entendeu? E qual não foi o resultado? Ele foi avisado, mas não quis ouvir o aviso que Deus deu para ele. Podia ser livre da tragédia, mas não quis ouvir. O tempo passou, a exclusão veio, a vergonha veio, entendeu? O escândalo veio. Mas ele foi avisado, pagou uma pena cruel, entendeu? E quando era apresentado ele para voltar para o ministério, disse, não, senhor. Ele foi avisado, eu fui lá avisar ele, entendeu? Então ele não merece. Agora nós damos um voto de confiança, porque ele foi avisado. Ele premeditou o caso. E o Senhor disse, não faça. E ele temou e fez. E duplo pecado. O resultado, agora, quando chegar nas convenções, queria voltar de volta. Estou com saudade da minha carteirinha, estou com saudade de voltar para o púlpito pregar. Por favor, me ajude, me ajude. Eu disse, você não quis ser ajudado naquele dia. Naquele dia Deus mandou tantos quilômetros, me levantei com frio. E Deus te amou tanto que mandou um recado. E você não quis dar ouvido o recado. Perdeu a igreja. Perdeu a credibilidade. Afastado do ministério tão sagrado, tão santo, tão divino. É uma brincadeira o sexo oposto. Os irmãos pensam que Deus não revela ainda as coisas hoje. Deus revela ainda hoje, irmãos. Deus mostra. Aquele tempo antigo Deus mostrava também. No passado Deus mostrava, no presente Deus mostra, no futuro Deus mostra, porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A palavra não muda. E nós é que damos um jeitinho. Nós estamos acostumados a dar um jeitinho na coisa. Entendeu? Nós estamos fazendo Deus um Deus de vista grossa. Não é mais aquele Deus que executava o seu juízo. Você já pensou se vivesse no tempo de Pedro? Do apóstolo São Pedro? Quantos cadáveres cada culto nós tínhamos aqui? Cada culto era uma imensidade de rapazes para carregar mortos aqui de dentro. Isso não é brincadeira, irmão.